Beleza? Fernando, sensacional. Aí, bom E demais. nós continuamos com esse episódio nosso inaugural especial em sequência, agora com foco no nosso tema, que é a gestão financeira sua, pessoal, e também da sua carreira, de outros aspectos que o Gerson vai falar que tem bastante. Retornamos aqui depois desse papo maravilhoso que nós já tivemos com Tatiane Moraes, Fernando Coelho. Agora nós vamos ter a honra de escutar o nosso consultor financeiro, Gerson Vieira. Seja bem-vindo ao CuidaCast. Muito obrigado pela sua presença, meu amigo. Já fui muito bem-vindo aqui, tomei café, comi pão de queijo, bebi água. Olha, o tratamento aqui é VIP, hein? Já Exatamente. viu que o Vou fazer tratamento aqui uma é VIP. introdução rápida da minha Se for da informação, meu amigo. Aqui hoje é que dia? Hoje, a gravação, né? É, Hoje, dia 21 de janeiro de 2026, para situar. que é uma quarta-feira. Sim. Exatamente. Hoje, quarta-feira, dia 21 de janeiro de 2026, a sua rádio CuidaCast entrando no ar nessa rodoferroviária cultural. E agora ele, nosso consultor financeiro, Gerson. Foi quase um radialista dos anos 70. Exatamente. Não, eu já. Você não identificou, Não, amigo. nota-se Você que não ele tem identificou. experiência prévia, já deve ter feito em Sim, algum momento da vida. sim. Sensacional. Me conta um pouco sobre você. Fala do Gerson Vieira e do seu conhecimento. Faz uma mini bio para quem está nos assistindo Uma aí. mini bio. Vamos lá, vou fazer uma bio de TikTok aqui agora. Gerson Vieira. Eu sou engenheiro, matemático, professor de finanças, tenho MBA em macroeconomia e gestão de portfólio e sou atualmente consultor financeiro empresarial. Paixão por números. Vamos falar Ah, assim? principalmente quando não tá na conta. Nossa, É é quando é lindo. Pix, né? É lindo. Quando é o Pix, aí tá maravilhoso, É, né? Bom, desenvolvendo o nosso assunto aqui para os nossos cuidadores que estão nos acompanhando e, sim. claro, para toda a audiência, fala um pouco sobre a questão que eu acho que aflige a todos nós de uma forma gritante, que é como organizar a nossa finança, as nossas contas pessoais, porque isso aí é um assunto que, bom, eu vou me gabar aqui falando que eu tenho as minhas contas de uma certa forma sob um equilíbrio, sob cuidado, mas uma informação nova pode agregar para mim para que eu melhore isso. Então, conta para nós um pouco como que as pessoas podem cuidar das finanças pessoais, ou seja, para acertá-las, quem está ali desequilibrado, ou seja, para melhorá-las, melhorá-las se a pessoa está já com ela equilibrada. Olha, você trouxe um dado interessante, uma informação interessante, na verdade, e eu vou levar um dado aqui. 78% das famílias brasileiras estão endividadas. Então quer dizer o quê? Você vê, cada 10 famílias, 8 praticamente estão endividadas. E quando falo endividado, é dívida ruim. Aquela dívida de cartão de crédito, compra supérflua. Então, tem uma dívida boa também. Você vai Tem, falar aí para nós, tem, né? Dela. tem dívida boa. Ótimo. Tô É, querendo é aí, essa. então, essa pessoa que está endividada é porque ela não tem boa educação financeira e é normal, porque não tem educação financeira na base. A gente não aprende isso na escola, não aprende isso nas famílias. Porque se você for instruído por pais que não tiverem educação financeira, a tendência é que você repita os hábitos deles. Você teve essa educação? Eu vou chegar um pouco nessa parte, amigo. Aham. Vamos lá. Vamos passar a carroça na frente dos bois, não, como diria vovô. Então, bora. Vou te deixar à vontade para você colocar, mas Então, eu queria que você contasse um pouco dessa parte vou, também, porque vou, eu acho que isso pode inspirar as pessoas que então, não têm a A buscar. buscarem, né? então Se nós vamos você não teve Então, nós também. vamos abrir aqui algumas frentes e depois conectá-las tudo num caminho Ótimo, comum. maravilhoso. Então, Pensamento vamos lá. matemático. Exatamente. Então, se a gente entende que vivemos num país onde a maioria da população é endividada devido à falta de conhecimento financeiro, então nota-se que todo mundo tem problemas financeiros, a maioria. Uhum. Então, como é que a pessoa resolve esses problemas financeiros? Primeiro, ela tem que entender a realidade dela. Onde que eu estou? Cirúrgico. Eu ganho quanto? Quanto eu preciso para viver? Aí ela vai mapear os custos fixos. O que que seriam os custos fixos? Tudo que eu preciso para viver: água, luz, aluguel, pensão, e pensão entra, senão você vai preso.
É, É tem importante. gente que Pensão por alimentos, com certeza. a pessoa Importante. pensa As que poucas tem coisas gente da que pensa que cadeia. pensão não é Mas, custo fixo. aham, Aí, internet, vou colocar internet por quê? Porque hoje na sociedade das telas, internet virou um bem indispensável e tem gente que trabalha com isso. Então aí você pega todas essas contas básicas e você coloca no papel. Quanto que dá isso? O ideal é que isso dê no máximo 60% do que você ganha. uhum, Se der mais, seu custo de vida está alto. Ah, mas eu já vivo com quase nada e deu mais, então você tem que ganhar mais. Ah, mas como eu vou ganhar mais? Então você vai estudar. Quando a pessoa traz problema, eu trago soluções. Então você tem que sempre pensar por esse ponto. Bom, então vamos resumir essa primeira parte, né? Que você falou, é Sim, dessa frente. Então, para uma pessoa que hoje em dia ela tem problema financeiro, você primeiro sugere mapear quanto ela ganha, ela ter, sim, o custo fixo dela. né? Não, mas estou falando no primeiro passo. Sim, O primeiro passo, então, é mapear o custo fixo. exatamente. Por quê? Seu custo fixo tem que estar em 60% do que você ganha. Ok. Por quê? Tem outras coisas da vida que são os custos variáveis, que não é o Uhum, custo fixo. entendi. Eu vou querer sair, eu vou comprar roupa, eu vou querer viajar. Aí Uhum, isso vai ficar naquilo que seriam os custos variáveis. uhum. Então, primeiro você tem que entender seus custos fixos. Você tem necessidade básica, pirâmide de Maslow. E aí, o ideal do custo fixo, aí você entrou numa outra informação. Aí, primeiro, vamos voltar aqui, daqui a pouco você fala do Maslow aí. É, que é uma pirâmide interessantíssima das necessidades humanas. Exatamente. Mas para a gente falar do custo fixo, 60% de custo fixo seria O ideal. o ideal, ou Quanto abaixo menos, disso. melhor. Isso, para a Hum, pessoa ter Quanto menos, melhor. recursos para lidar com os custos variáveis que você sugere ali entre 40%. E eu gosto de dividir eles em 4 áreas, os custos Conta aí para variáveis. nós. 10% para lazer, senão você Uhum, fica doido. Ah, eu só trabalho, não divirto, não faço nada da minha vida. uhum, 10% para educação, porque você tem que se qualificar para ganhar mais. Você tem que ser um profissional melhor para você ter mais receitas. Senão, uhum, se você não investir em educação, você não aumenta a sua receita. 10% para gastos eventuais. Que eu coloco um gasto eventual? Meu chinelo rebentou. Eu não compro chinelo toda semana, mas eu preciso de chinelo. aham, Meu tênis arrancou o solado. Eu não compro tênis toda semana. Mas eu tenho que ter sim, um dinheiro ali reservado para isso, que é o gasto eventual. É aquilo que eu preciso, mas eu não compro de maneira recorrente. sim. E os outros 10% eu deixo para emergência. No caso, o começo de uma reserva de emergência. Por quê? Infelizmente, na vida, imprevistos acontecem. Uhum, Então, se eu sei que na vida pode acontecer imprevisto, se eu tiver uma reserva, mesmo que ela não vá conseguir pagar todo, Suprir, né? suprir tudo, exatamente, aquilo já me dá pelo menos um respiro. uhum, Então, esse seria o ideal: 60% custos fixos, os outros 40% custos variáveis, eu dividiria nessas 4 áreas, uhum, entendeu? Aí até chegar o momento de você compor uma reserva de emergência. O uhum. que seria uma reserva de emergência saudável? Seria de 6 a 12 meses do seu custo fixo. Perfeito. Aí, por que de 6 a 12 meses? Vamos voltar aqui só nos percentuais. Seria de 6 a 12 meses os 60% do Exatamente, do seu seu ganho. custo fixo. Perfeito. Aí, por que de 6 a 12 meses? Porque depende do seu perfil. Se você é um servidor público concursado, você pode ter uma reserva menor, porque você tem seu salário garantido, desde que você não falte 30 dias do serviço, não cometa nenhum crime e não mate ninguém. Uhum. E no nosso caso aqui que a gente está falando, Um CLT ou um Não, nós estamos empresário. falando de não. cuidadores. Então, cuidador, Nós isso eu estamos entro nessa falando seara. de pessoas que têm ganhos eventuais, que ela não tem, às vezes, nem a certeza da Exa- contratação, exatamente. né? Essa Ela, pessoa ah, deveria ter 12 meses. Por que 12 meses? Como você falou, ela é um cuidador, às vezes ela presta serviço como PJ. sim, Então, se muitas nesse vezes. caso ela já tem uma renda que oscila muito, depende muito do quantos plantões que ela faz. Uhum, Então, sendo assim, como ela tem uma renda variável, se ela tiver algum momento de doença ou alguma coisa, ela tem que ter uma reserva maior para poder suprir isso. sim, O ideal seria ter 12 meses. sim. Eu sou um adepto desse mecanismo. Eu tenho exatamente isso. Eu tenho uma reserva onde eu, eu gosto de pensar sempre assim, se acontecer qualquer coisa e eu tiver que parar, eu tenho ali de 6 a 12 meses que eu tenho as minhas contas essenciais pagas até eu me reorganizar para que eu possa gerar um novo impulso. É muito bom saber que eu tenho um amigo que tem dinheiro para me emprestar. Lembrando, Bom, então, eu no não sei final, se, eu não sei se é tanto assim, igual você está imaginando, não, mas Tô pode contar brincando, tô comigo. brincando. Pode contar comigo no que eu puder ajudar. eu ouço fazer o Pix depois aqui do É, episódio.
Mas aí falando a respeito disso, porque isso aí é que começa a gerar, no meu caso, a construção também do equilíbrio e da possibilidade de você ter recursos para aplicação, para você potencializar o que é a sua saúde financeira, né? Então, depois que você tem esses 12, você acaba criando um hábito de ter essa reserva, e isso se torna uma constante. Que aí ele passa de 12 para 18, de 18 para 24, e você fala assim, pô, mas 12 meses estão garantidos, e a partir desse outro valor aqui, o que que eu vou fazer com ele? E aí a gente começa a É, falar em investimento e aplicação de exatamente. Eu recursos, né? gosto de. Na mentoria que eu faço, eu gosto de pensar o seguinte: a sua reserva de emergência é um investimento. Você vai colocar ali no CDB ou num título de liquidez. Uhum. Então, quando ultrapassa 12 meses, aí você pode dar uma qualificada e melhorar sua carteira. Só para a gente poder deixar claro, a liquidez se refere a... Liquidez, seu dinheiro está disponível a qualquer momento. Isso, É um ótimo. Só para poder ficar título, claro. é um Aham. investimento que se eu investir hoje, eu precisar resgatar amanhã, eu consigo. Dá uns exemplos aí. CDB, Tesouro Selic são os melhores. E a caixinha do Nubank, né, que nada mais é do que um CDB. Pois é, mas aí eu queria que a gente viesse bem antes, porque Sim. aí a gente já está falando, aqui é um outro nível Lorde Inglês, né? É outro nível. Ele 24 rebaixou de minutos. Na hora que ele falou Lorde inglês, Inglês, Me eu rebaixou. já Hoje ele me rebaixou. quero as minhas meninas. Sim, Por quê? Porque qual que é a realidade? Antes, a grande parte delas trabalhavam como diaristas. Elas estão começando ali a intelectualidade. Eu estudei, eu fiz um curso. O primeiro grande investimento de um cuidador é o curso dele, sim, entende? Então, naquele momento ali, eu consegui um plantão fixo, eu não sei por quanto tempo ele vai ficar. sim. Então, eu preciso do beabá começando hoje. Porque os problemas, aí eu vou te mapear os problemas que elas enfrentam, para você entender, por exemplo, do dinheiro do plantão é retirado a passagem do dia. Entende? Então, a dinâmica financeira de uma cuidadora, ela começa bem antes. Entendeu? E aí, talvez hoje a gente seja uma pílula de sabedoria que a gente vai entregar para elas. Eu quero que a gente chegue até nos investimentos. Ok, então vamos. Deixa eu só fazer uma observação assim no que a Tati está fazendo. Eu acho Vai que lá. é perfeito o caminho, né? Que a gente tem que entender o beabá. Mas eu quis dar esse overview aqui, perguntando para ele, porque é também para a pessoa ter a exata sensação, quem está nos escutando, onde ela vai chegar. Sem dúvida. Então é o topo Até da eu estou com essa escada, sensação né? aqui. Então a e gente que é possível. isso, a gente está Isso, falando de um conhecimento que ele vai ser basilar, que ele falou ali de Uhum. como que ele acha que é o mais adequado. Então a gente está com a oportunidade de escutar um especialista falando, né, do que é a base dos 60%, os outros 40%, como que ele recomenda a divisão. E aí eu quis mostrar ali na hora que eu puxei, porque eu sou adepto do que ele falou, né, para você ter essa reserva de emergência. E aí eu estou mostrando, na verdade, depois que você tiver a emergência consagrada lá, que você tem os 6 meses, os 12 meses, para onde que você pode pensar? Sim, Então, existe um próximo degrau a ser alcançado Montar uma também, carteira de. tá? claro. Então é isso. Foi só para a gente fazer esse overview, mas E o meu overview, que agora eu sou o advogado do diabo. Você Ei, foi Ah, o Satira. uma pergunta. Aonde você, diante do estudo, né, dessa parte de psicologia, entra na cabeça do seu mentorado na ideia de que dívida se administra e não se abandona? Olha, primeiro é entender que tipo de dívida que a pessoa tem e quais compulsões que ela tem. Porque se a pessoa chega para mim e fala, eu estou com o cartão de crédito estourado, logo que eu penso, ela tem uma compulsão por comprar. Ou ela é uma má gestora dos seus recursos. Aí eu vou tentar entender se ela é uma má gestora dos seus recursos ou se ela tem compulsão por O comprar. jogo do tigrinho. Exatamente. Eu já tive uma mentorada que ela tinha compulsão por comprar. Uhum. E ela recebia bem. Ela era engenheira, ganhava mais de 12 mil por mês. Uhum. Então ela assim, o salário caiu, eu tô aqui em casa na bed, eu vou no shopping e gasto 3 mil reais com roupa. uhum, Aí eu mas você faz isso todos os meses? Todos os meses. Tinha uhum. muitas roupas que ela não usava, roupa com etiqueta. Uhum. Bem Então isso sustentável, aí, né? ela tá satisfazendo a necessidade dela
com Não, uma um compulsão. capricho, Não, na verdade, não, a né? necessidade dela de É. liberar dopamina, né? Aí nós vamos para a neurociência aqui, exatamente. né? Regulação emocional. Regulação emocional. Vamos falar. Regulação emocional através da compra. Então, assim, se essa pessoa, o problema dela, que já não é de gestão, é um Uhum. problema mais Sim, de tratar com um profissional sim, da área. sim. É entender isso. Agora, se for um problema de gestão, a gente administrar e trazendo dados para ela Uhum. poder entender, ó, você está fazendo errado, vai acontecer isso, e mostrar onde o buraco que ela está indo, e mostrar o caminho para ela sair do buraco. Uhum. E trazer uma perspectiva para ela. E eu sempre tento trazer um exemplo de uma coisa que toca a pessoa. Uhum. Por exemplo, a pessoa, por que você está querendo desenvolver seu lado financeiro? Uhum. Ah, porque eu quero dar uma vida melhor para meus filhos. Então, eu sempre trago um exemplo nisso. Ah, é porque eu não quero morar nesse ambiente que eu tô. Então, aqui você traga um exemplo disso. Ó, então, você comprar uma casa em tal lugar, você precisa fazer isso e Define isso. um objetivo. Exatamente. Então, seria uma dica para a pessoa, no caso do que o Fernando falou, né? Fazer essa administração das dívidas e saber como sair. Uma dica que você estamos voltando para a base, te atendendo, né? É Então, viável, né? para as pessoas que estão endividadas, primeira coisa, ter um objetivo claro, porque isso vai motivá-lo. Exatamente. Maravilhoso. E entender aonde exatamente que ela está financeiramente. Uhum. Porque uma coisa é uma pessoa que está super endividada. Eu já peguei uma mentorada da vez que ela tinha 200 mil de dívida e ela ganhava 7 mil. Uhum. Então, ela estava desesperada. Sim. Ela tinha 12 anos de consignado Nossa, Deus. no salário dela. Sim. 12 anos. E detalhe, ela tinha tanto consignado que o banco foi empilhando em cima do tinha consignado que só ia entrar quando ela acabasse o outro, porque ela já tinha comprometido todo o limite necessário para poder debitar do salário dela. Então, aproveita que você deu esse exemplo e conta para nós qual foi a sugestão, como é que você fez para as pessoas também A sugestão? aproveitarem. Ó, eu fui dar a mentoria para ela. A primeira coisa que eu descobri é que ela tinha 7 notebooks. Ela tinha compulsão por comprar. Uhum. Nenhum ser humano precisa de 7 notebooks, a não ser que você tenha uma lan house. Uhum. Ela não Verdade. tinha uma lan house. É. Aí na casa dela, o filho dela tinha um PlayStation 5 e um computador de games. Uhum. Eu falei, ela não tem necessidade disso. Você tem um PlayStation 5, que na época era muito mais caro do que é hoje, e tem um PC game, só com a cadeira do PC game valia mais de R$ 1.000. Uhum. Não tem necessidade disso aqui. Pra que os dois? Uhum. Ou é um ou outro? Ah, mas é porque tem jogo que tem tem no nenhum PC que que tem não tem no no PlayStation outro. 5. Não, então manda escolher. A vida é isso. Uhum. É criar essa conscientização. Sim. E dentro desses 7 notebooks tinha um MacBook de quase R$ 10.000. Então você está vendo aí onde está o dinheiro. Sim. Fizemos um mapeamento de coisas que ela poderia vender. Aí vamos falar de uma forma objetiva. Essa cliente sua, essa mentorada sua, ela tinha supérfluo como um Compulsão por objetivo, comprar. né? Não, e o supérfluo, porque eram coisas que, Exatamente. tendo 7 notebooks, você não dá conta nem de Ah, usar o 7. Não, e detalhe, aonde ela trabalhava, eles ofereciam o notebook da empresa. Ela tinha uma Então ela disposição. não precisava de notebook. Ela tinha um novo, todo ano eles renovavam. Uhum. Não era o melhor, não era o mais top, mas não precisa comprar. Ótimo. Aí você deu um exemplo que simplificou a vida dela e ela conseguiu adequar as Vou contas, falar né? como é que foi o protocolo que a gente adotou. Uhum. No caso seguinte, eu cheguei para ela aqui, vamos fazer um levantamento do que você tem em vender. Primeiro argumento que ela trouxe. Ah, mas se eu vender as minhas coisas, eu sinto que eu estou voltando para trás. Uhum. Aí, assim, A gente chamou o Fernando. aí eu falei que não. Aí eu falei que você está voltando para trás com 200 mil na sua conta para pagar em 12 anos. Uhum. Você vendendo isso aqui, você levanta esse valor em dinheiro. Com o dinheiro em mão, você chama o banco para negociar. Uhum. Aí, se o banco não quiser negociar, não, você vai chegar para o seu gerente e falar aqui, ó, eu arrumei um consultor financeiro e eu quero negociar essas dívidas, eu quero amortizar, porque eu não vou ficar pagando isso aqui, não. Sim. Se não der certo, aí eu vou buscar outros meios. Mas a estratégia foi essa. E deu certo. Deu em partes que ela não quis vender todos os notebooks. Entendi. Então, o problema dela era mais profissional Uhum. da área de psicologia, psiquiatria. Porque Ficou gente- com 6. Hã? É. Ela ficou com- Por exemplo, aí a gente está falando de uma realidade que talvez esteja um pouco distante Sim. das pessoas que estão buscando o nosso conteúdo nesse momento. E aí vamos falar que se a pessoa não tem um recurso de bens materiais, né, e aí também imagino que o débito seja menor. porque o banco não dá um crédito ao Exatamente. qual você não, ele não vê capacidade de você pagar. Exatamente. Eu acho que a gente pode começar até um pouco antes. Você começou falando sobre 2 tipos de dívida. Sim.
mapeia pra gente como se eu tivesse 3 anos de idade. Quais são os tipos de dívida para eu entender como que o meu dinheiro está saindo. Dívida ruim, dívida que não agrega nada na sua vida, é uma coisa que você compra e desvaloriza, uma coisa que não vai te levar para o seu objetivo. É uma satisfação imediata. Exatamente, imediatismo, boa. Dívida boa, algo que te alavanca de maneira patrimonial. Por exemplo, eu vou comprar um apartamento, aí eu compro financiado pela Caixa, usando Minha Casa Minha Vida, que tem crédito subsidiado. O que é o crédito subsidiado? É o dinheiro barato, que é um crédito abaixo do praticado no mercado. Logo, é uma dívida boa. Por quê? É um dinheiro que, se eu for no mercado pegar emprestado, eu não consigo aquela taxa. Porque o governo dá a contrapartida, Sim. porque não tem nada de graça. Então, já que é uma taxa mais barata praticada no mercado, é uma dívida boa. Que é uma dívida que eu posso contrair, porque eu estou adquirindo um patrimônio que vai repor a inflação. E às vezes a inflação pode ser até maior que a taxa que eu estou pagando naquela dívida. Então, isso seria uma dívida boa. Eu vou fazer uma parte aqui, porque assim, a dívida boa fica parecendo assim, vai ser só o que vai me render, vai ser só o que vai valorizar, porque foi o que você sinalizou. E aí eu vou colocar um ponto de vista meu e até para vocês também sabatinarem o ponto de vista. Mas, por exemplo, pode ser uma dívida onde eu estou fazendo a dívida para realizar um sonho meu. Então eu tenho, sei lá, o sonho de ir para Paris. E aí eu vou lá e contrair uma dívida para parcelar essa viagem para Paris. Eu acho que essa dívida é boa, porque vai me trazer um bem-estar. Sendo Sim, feita de maneira controlada, sim, eu só tenho um critério. Você não pode fazer uma dívida que vá te trazer um dano permanente. perfeito. Se essa dívida, eu quero viajar. Se dentro da sua realidade você consegue fazer um parcelamento, você se programou, por que não? Perfeito. É só para poder diferenciar, porque senão fica parecendo também que tudo que é um consumo, que é Depende alguma do coisa, caso, né? né? Tem pessoas que têm margem para isso. Na Uhum. realidade financeira, tem pessoas que não têm margem para isso. Sim, aí, por exemplo, eu faço um planejamento de viagem, faço a viagem, mas não é um planejamento de viagem. Eu pago uma viagem e volto zerado. Isso não tem saúde financeira. Aí é uma Entende? pessoa que não se programou. Exatamente. E aí, quando eu falo que a gente está bem na base, as minhas meninas. Ah, Né? aqui, ó. Mãe As minhas Tati. meninas. O que eu desejo, gente? Quando uma pessoa acaba de formar e vai para o mercado de trabalho, eu falo isso, vamos voltar eu ali, pouco tempo atrás, 2002, quando eu terminei o meu primeiro curso, né? Meu curso técnico. Eu queria conquistar tudo. Eu não tinha nada. Eu morava nos fundos da casa da minha avó. Entende? Então, eu queria uma casa, eu queria um carro, eu queria uma carteira. Entende? Então, assim, e eu não tinha educação financeira nenhuma. Mas eu podia contar com um salário fixo. Entende? A pessoa que trabalha muito com freelance, ela precisa de uma estratégia. E aí eu entendo que hoje talvez serão pílulas, entende? De entendimento para ela, de um beabá que ela possa conseguir iniciar esse caminho, entende? Sim. Eu acredito que nós vamos conversar muito ainda, Gerson, Sim. né? Nós vamos trazer muita coisa, muito esclarecimento, mas porque às vezes, quando a gente não está nessa frequência, você escuta assim, uma viagem para Paris, a pessoa vai entender de uma outra forma. Não, mas pode Então, ser. pode ser para Guarapari. É. Betinho, Betinho mais sim. fácil. Não, Guarapari é mais legal. Eu gostaria de algo bem simples para que a gente, ao sair daqui, ao desligar, mudar de canal, assistiu essa aula, ela saia com um plano, entende? Eu vou pensar aqui, eu trabalho 5 dias, eu vou guardar 2 plantões no mês para gerar um caixa, entende? Primeira coisa, vamos então recapitular o plano prático. Ela Vamos. entender quanto que ela ganha e mapear o custo fixo dela e tentar ficar abaixo de 60%. Ficou abaixo de 60%, ela vai destinar um percentual desse valor para investir num CDB ou na caixinha do Nubank, que é bem fácil. Gente, caixinha do Nubank. No mínimo Guarda 10%. isso. Tem Aí, vários bancos nisso- digitais que tem caixinha, mas ele citou. Porque Esse vai patrocinar a gente em breve aqui. Isso é. Vamos lá. Aí depois que ela tiver a reserva de emergência dela de 12 meses, porque ela é uma profissional PJ, aí ela já começa a fazer planos. Nesse plano, ela pode ou aumentar
o aporte dela. O que que é o aporte? É o valor que ela investe todo mês. Se ela aumentar, ela vai chegar mais rápido no objetivo. E essa diferença, ela já pode começar a planejar. Ah, eu quero fazer uma viagem? Quero. Quanto custa a viagem? Ah, custa tanto. Então, eu preciso, dentro da minha capacidade de parcelamento, quantas vezes que eu tenho que parcelar? Ah, eu vou comprar com 8 meses, 10 meses de antecedência. Porque aí, no dia de viajar, eu já paguei e eu tenho meu investimento. Aí eu tenho controlado financeiramente aquele recurso, em vez de eu pegar para investir naquele mês, eu gasto na viagem. Aí eu não comprometi as finanças. Você está entendendo, queridos? Vocês estão entendendo? É plenamente possível. Possível. Se aí, vamos fazer uma conta básica aqui. Se o seu plantão é R$ 110, Bota 100 para ficar fácil. R$ 100, Só por de por 100. segunda a sexta, é como se você falar para mim assim, Tati, eu vou guardar R$ 50 por semana. É, É isso. é isso. E aí, esses R$ 50 por semana eu vou colocar em um lugar no meu banco que eu não consigo tirar. Querida, os R$ 50 é um sanduíche, é uma cervejinha de fim de semana, É mesmo. Perfeito. entende? Que você consegue fazer um plano. Se eu faço isso, R$ 50 por semana, no final do mês eu vou ter 200. Se eu juntar isso de janeiro até dezembro, quanto que deu? Quanto que deu? 2.400. R$ 2.400. Mas você não está levando em consideração os juros, vai ter mais de E vai 2.400. ter um jurinho lá, gente, da caixinha. Que é, sabe o quê? É o seu 13º. Que eu não quero que você gaste. Eu quero que você pense de maneira grande. Para a Aí, gente começar a construir riqueza. aí, Tati, vamos colocar uma coisa legal. Esse Ó, dinheiro, 2.500, né? Vamos supor que passou-se 10 anos, uma pessoa disciplinada, com juros compostos, você chegou ali nos 50, 60 mil investido. Isso vai te render, hoje, na taxa de juros de agora, no mínimo R$ 500 por mês a mais. gente, presta atenção. Não, volta. Eu coloquei R$ 50 por semana por 10 anos. É isso, nem tô levando em consideração que o Sim, salário da pessoa sobe e ela vai vai aumentar. aumentar Vai isso aí. aumentar. Presta atenção. Então, vocês conseguem entender, quando eu falo com vocês assim, que a constância, ela é mais importante que o volume? Entende? Não adianta eu colocar R$ 500 hoje, ficar 6 meses sem colocar. E colocar metas. Ah, minha primeira meta, 1.000. Cheguei nos 1.000 investidos. A segunda meta, 5.000. Cheguei nos 5.000. Terceira meta, 10.000. E vai colocando meta, que a meta é bom para motivar a gente. É isso aí. Pode falar. Pontuar aqui que você falou da sabatina, né? Mas o que o Lúcio estava tentando, acredito eu, pontuar, era a diferença entre um gasto ou investimento ser passivo ou ativo. Sim. Se eu compro um carro para uso próprio, Passivo. ele é passivo, ele só está me Só te tira consumindo, dinheiro. né? Se eu compro para alugar para um motorista Uber ou para eu rodar, ele é um ativo. Sim. Ou seja, o bem, ele é o mesmo. Mas o que eu faço com o bem converte É a entre finalidade do bem. passivo ou Perfeito. ativo, né? É É a isso aí. finalidade do bem. Sim. Aí, olha para você ver. Agora eu vou falar com a meu cuidador. O que acontece? Quando a gente fala sobre essas coisas que o Gerson está trazendo, e aí quando a gente trouxe tudo que foi falado aqui, é sobre educação no sentido amplo. Então, se você é um cuidador e você tem uma carteira de motorista, você tem algo a mais. Se você tem um idoso que você pode levar ele para passear, a família vai curtir essa sua carteira de motorista. Então, a carteira de motorista para você é o quê? É um investimento. Entende? Uhum. É nesse ponto que eu quero chegar, porque eu vejo, Geriston, porque eu estou nas duas pontas. Eu profissionalizo e aí eu vejo elas no mercado. Então, eu vejo elas querendo sair do aluguel, eu vejo elas querendo conquistar um carro, eu vejo, entende? E eu vejo a dificuldade de movimentar, porque pensa assim: ah, não, com esse dinheiro que eu ganho, eu não vou conseguir. Entendeu? É nessa hora. Pode falar. Não, é porque assim, eu queria que o Gerson, na verdade, te respondesse e, na verdade, também que ele fechasse esse nosso breve conteúdo, porque, infelizmente, a gente está chegando ao final por questão de tempo, para a câmera, falando o que é isso que a Tati pediu aí, exatamente
como que mesmo sendo um valor, de repente, que a pessoa considera que é um valor baixo e que ela desacredita que a partir dele ela possa. Eu gosto muito de falar isso, né? Que um grande prédio, ele nunca começa com um pilar central gigantesco da base ao topo, mas ele começa de um montinho de areia. Então, mesmo eu tendo só um montinho de areia, como é que eu posso pensar em construir um edifício inteiro? Como é que eu posso começar essa, essa poupança que eu vou fazer, esses recursos que eu vou ter para Sim, gerar minha independência, para gerar uma reserva, para que eu consiga o equilíbrio financeiro? Manda para a câmera lá e conta para nós. Primeira coisa é controlar os custos, porque se você tiver os custos altos, você não vai conseguir ter folga financeira para poder investir. Aí você começa a investir pela caixinha, reserva de emergência, passou da reserva, vai começar a ter um excedente ali. Com esse excedente, você se planeja. O que que eu preciso? Com o que eu quero? Onde eu quero chegar? Ah, eu quero ter uma casa e o carro, tá? Mas qual que é o principal? A casa, igual eu te falei, tem como você financiar com crédito subsidiado, que é a dívida boa. O carro vai ser um passivo, porque se você for comprar para você utilizar. O que que é um passivo? Que te tira dinheiro. Você comprou o carro, ele desvaloriza a cada ano, você tem que pagar imposto, tem que pôr gasolina. Tudo que te tira dinheiro, passivo. Que te traz dinheiro, ativo. Colocar uma ordem de prioridade e fazer um plano e começar a fazer uma poupança programada. Poupança, no caso, que é do hábito de poupar, mas é um investimento. Eu faria assim: controle de custo, começar a investir, reserva de emergência constituída, aumentar os aportes e investir em educação, porque em educação você se qualifica, começa a ganhar mais dinheiro, É isso ganhando aí. mais dinheiro, sobra mais dinheiro para você investir e vira um ciclo virtuoso. Só para completar, eu sei que você tem uma planilha que ela é SRC. SRC. Fala desses 3 pontos aí, que eu Ah, acho que isso tem a ver com a capacidade da pessoa controlar as contas também. é uma planilha de corte de custo financeiro. Ela chama SRC, que é S de substituir, R de reduzir, C de cortar. Lá na planilha, ela tem uma coluna de contas, onde tem mais de 67 tipos de contas que uma pessoa pode ter na vida. Aí você preenche os valores dessas contas. As que você não tem na sua vida, você coloca zero. Aí o que dá para substituir por algo mais barato, você substitui e coloca somente a diferença na coluna substituir. O que dá para reduzir, você coloca o tanto que você reduziu na coluna reduzir. E o que dá para cortar, você coloca o valor integral porque você cortou. Por exemplo, substituir. Aí eu tomo um café premium de R$ 70 o pacote. Vou comprar um de 30. Eu substituí para o mais barato. Conta de luz, gasto 150. Vou gastar agora 120. Reduzir, R$ 30. Stream que eu não assisto, eu tenho um Netflix ali que eu não entro há 3 meses. Vou cortar. Entendeu? Aí nisso, essa planilha vai calcular para você quanto você vai conseguir economizar no mês, no ano. E isso aí é maravilhoso para você sempre estar usando ela de tempos em tempos para cortar gastos. você consegue disponibilizar essa planilha para nós? Consigo sim. Pronto, novos benefícios dentro do Aí, CuidaCast. Bom, mais uma vez agradecer a participação de todos vocês neste episódio inaugural do CuidaCast. Espero que vocês que estão conosco tenham gostado, degustado, saboreado todo o conhecimento que foi trazido aqui nesse primeiro episódio e aguardem que nós vamos vir com mais novidades e mais conteúdos para vocês também. Até a próxima.